Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do Mestre Jesus seja conosco, que sejamos mais uma vez gratos pela oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Sempre é uma gratidão e uma alegria muito grande poder aqui estar com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo, e dando continuidade a essas leituras e comentários que estamos fazendo sobre o livro Fonte Viva, hoje, essa semana, os mentores separaram para nós a lição número 127, Humanidade Real, que ela é uma passagem que está em João, capítulo 19, versículo 5, dita por Pilatos, quando Pilatos apresentou Jesus à população, onde ele diz assim: eis o homem. Então a gente vai, como a gente sempre faz, né, a gente vai fazer a leitura do texto, né, de Emmanuel, e depois a gente faz comentários sobre algumas partes da lição. E a lição, ela começa justamente com Emmanuel dizendo assim: apresentando Cristo à multidão, Pilatos não designava um triunfador terrestre, nem banquete nem púrpura, nem aplauso nem flores. Jesus achava-se diante da morte. Terminava uma semana de terríveis flagelações. Traído, não se rebelara. Preso, exercera a paciência. Humilhado, não se entregou a revides. Esquecido, não se confiou à revolta. Escarnecido, desculpara. Açoitado, olvidou a ofensa. Injustiçado, não se defendeu. Sentenciado ao martírio, soube perdoar. Crucificado, voltaria à convivência dos mesmos discípulos e beneficiários que o haviam abandonado, para soerguer-lhes a esperança. Mas, exibindo-o diante do povo, Pilatos não afirma: eis o condenado, eis a vítima. Diz simplesmente: eis o homem. Aparentemente vencido, o mestre terminava em plena grandeza espiritual, surgia em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão de dignidade humana. Rememorando, pois, assim, semelhante passagem, recordemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real. Bom, essa lição aqui, ela tem muito a ver com o momento, né, que nós estamos passando, não só esse momento de Páscoa, né, que nós estamos tendo, mas é curioso que, como ultimamente, nas lições, não só do Fonte Viva, mas como no livro, por exemplo, que nós estamos estudando, No Mundo Maior, e até mesmo nos evangelhos, né, na abertura dos trabalhos da nossa casa, como tem caído temas que nos levam à reflexão sobre Jesus como nosso exemplo, como nosso guia, justamente como os mentores, como o Espiritismo ensina. E aqui, mais uma vez, nós temos o exemplo de Jesus, principalmente Jesus, a sua vivência, o seu momento, a sua vivência, a sua experiência nos momentos mais difíceis da qual ele passou quando ele esteve aqui entre nós. Então, aqui é mais uma vez um exemplo que nós temos que Jesus nos dá de como ele se comportou no seu momento mais difícil. E agora, trazendo essa lição, é justamente uma reflexão que a gente pode fazer para os nossos momentos no nosso dia a dia. Porque como começa a lição aqui, por exemplo, Emmanuel fala, na terceira linha ele começa dizendo assim: Jesus achava-se diante da morte, terminava uma semana de terríveis flagelações. Quantos de nós não terminamos o nosso dia, a nossa semana, ou temos um momento onde a gente não se sente assim, onde a gente não se sente esgotado, onde a gente não se sente até aparentemente vencido, quando a gente se sente sem esperança, a gente se sente derrotado? Em quantos momentos da nossa vida a gente não se sente assim, e isso não faz parte do nosso dia a dia? Como a gente sempre fala, isso é natural, isso é normal, devido ao momento que nós passamos a estarmos na Terra, um planeta de provas e expiações. Sendo assim, as provas e expiações, elas fazem parte do nosso dia. Nós estamos aqui em volta das provas e expiações. Então, muitas vezes, em determinados momentos, trabalhos que nós realizamos, nós nos sentimos assim como Jesus um pouco se sentiu naquele momento, aparentemente vencido e aparentemente derrotado. Porém, agora a gente vai ver o comportamento, como Jesus lidou com isso. E esse é que deve ser nosso exemplo. Aí Emmanuel começa falando logo na sequência. Traído, não se rebelara. Preso, exercer a paciência. Humilhado, não se entregou a revides. Esquecido, não se confiou à revolta. Escarnecido, desculpara. Açoitado, ouvidou a ofensa. Injustiçado, não se defendeu.
sentenciado ao martírio sobre perdoar. Quantos de nós também não lidamos com esses sentimentos no nosso dia a dia? Quantos de nós nos sentimos às vezes humilhados? Quantos de nós às vezes nós nos sentimos esquecidos? Quantos de nós no nosso dia a dia a gente não se sente injustiçado? Então é normal para nós no nosso dia a dia às vezes lidarmos com essas situações. Mas a reflexão que o texto e o exemplo de Jesus nos serve justamente é o quê? O que fazemos quando sentimos esse momento? O que fazemos quando esses sentimentos, com essas sensações batem à nossa porta? Aí vale a reflexão que o texto pede para que a gente faça. O que acontece, geralmente, é que nós temos a tendência de devolver na mesma moeda. Aquela coisa do olho por olho, dente por dente, que a gente viveu lá desde a época de Moisés. E isso é algo tão forte na gente que sempre é a tendência da nossa primeira resposta. Se a gente é traído, se a gente tem a oportunidade, a gente vai trair também. Se a gente é humilhado, se a gente tiver a oportunidade, se for para alcançar aquilo que a gente está buscando, a gente não vai pensar duas vezes, vai humilhar também, mesmo que seja de uma forma inconsciente. Se a gente vai se sentir injustiçado na nossa vida, para alcançar aquilo que eu quero, se for preciso cometer uma injustiça, eu vou fazer. Porque é a nossa primeira tendência. Mas prestemos atenção no que Jesus fez. Traído, não se rebelara. Preso, exercer a paciência. Humilhado, não se entregou a revides. Esquecido, não se confiou à revolta. Escarnecido, desculpara. Açoitado, ouvido a ofensa. Injustiçado, não se defendeu. Sentenciado ao martírio, soube perdoar. Reparem que Jesus, a cada sentimento ruim da qual ele enfrentou, ele respondeu com uma virtude. Ele respondeu totalmente ao contrário daquela ação, daquele sentimento que veio até ele. E esse deve ser o nosso exemplo. De uma linguagem, digamos assim, mais fácil, como a gente vê sempre lá nos evangelhos, no capítulo 11 e no capítulo 12, né? Do amar ao próximo como a si mesmo e amar os nossos inimigos, responder o mal com o bem. É fugir de estarmos respondendo nessa mesma vibração. É não dar força ao mal. Porque imagina, se alguém, por exemplo, nos ofende, e a gente vai lá e ofende de volta, é só a gente imaginar. A pessoa ela foi lá, emitiu aquela ofensa, mandou aquela energia para a gente. A gente vai, absorve aquela energia, que já é ruim, junta com a nossa e pega e manda de volta. Então, quando a gente mandar aquela energia de volta, ofendendo a pessoa novamente, no mínimo aquela energia volta 2 vezes mais forte do que ela veio para a gente. E se assim a gente continuar dando força para o mal, isso vai aumentando, isso vai crescendo e vai começar a ter um tamanho da qual a gente não pode mais controlar. Quantas discussões, quantos problemas eles não começam de uma simples argumentação, de coisas simples, que de repente elas tomam uma proporção tão grande que se tornam coisas irreversíveis, que às vezes a gente não consegue nem mais consertar numa encarnação. Tem que deixar para as próximas encarnações numa outra oportunidade para consertar isso. Porque a gente respondeu na mesma moeda. Então, quando Jesus aqui ele dá o exemplo de responder todo esse mal com uma virtude, ele está quebrando essa corrente do mal. É como se a pessoa mandasse aquela energia negativa, viesse até a gente e batesse e ela escorresse. A gente não dá força para isso. A gente não dá mais energia, a gente não faz isso mais crescer. Né? Ela se dissipa. Talvez eu não consiga dizer para aquela pessoa algo de bom, mas se eu me calar, pode ser que ela continue insistindo na minha ofensa. Mas se eu não respondo, vai chegar uma hora que ela vai acabar desistindo. Porque ela não vai ter mais energia, porque aquilo não volta até ela. Ela começa ela mesma a dissipar a própria energia dela. Vai chegar uma hora que ela vai acabar desistindo. Então, esse é o exemplo que a gente deve fazer, que a gente deve ter. É sempre a cada adversidade, a cada sentimento ruim que bater na nossa porta, a gente procurar responder com uma virtude para combater isso. Se de repente eu estou ansioso, querendo resolver logo a situação, que de repente eu começo a treinar a minha paciência para eu poder tomar a decisão mais, digamos assim, uma decisão mais cautelosa, mais certa, mais serena, ao invés de tomar uma decisão no calor ali do momento, que depois eu possa me arrepender. Se de repente eu responder a ser ofendido,
ao invés de responder ali na mesma altura, que eu perdoe a pessoa, que eu pense assim, a pessoa ela não está bem, ela está passando por um momento difícil, ela está com algum problema, sabe? É procurar não dar força para isso. Fazer como Jesus fez exatamente ainda não é o nosso momento. A gente sempre fala isso. Não dá para a gente fazer igualzinho Jesus fez. Não dá. A gente não é evoluído como Jesus foi. Mas começando a responder esse mal com bem, a gente começa a dar os primeiros passos rumo a ser como Jesus foi, a ter o mesmo comportamento que Jesus teve. Hoje a gente não dá, mas a gente pode se inspirar. Essa é a ideia do texto, essa é a ideia da lição, e de sempre que os mentores falam quando a gente deve ter Jesus como nosso exemplo, como nosso guia. É se inspirar nas atitudes, nas decisões, no comportamento que Jesus teve, e a gente colocar isso em prática no nosso dia a dia. Mas aí é para o bem da outra pessoa? É a outra pessoa que está ganhando com isso? Não, somos nós. Somos nós que não estamos nos deixando envolver com essa energia que vai nos causar mal a nós. Quantas vezes, depois de uma discussão, a gente não se sente mal? A gente não se sente com dor de cabeça, dor de estômago, dor no corpo? O que foi isso? São as energias que estavam ali e a gente absorveu aquilo para a gente. Então, quando a gente não a gente fica com a guarda, a gente fica atento, como disse Jesus, orar e vigiar, a gente não deixa isso nos atingir. E isso é para o nosso bem, quem vai se beneficiar com isso somos nós. Então, quanto mais equilibrados, melhores estivermos, não deixando isso nos envolver, a gente vai estar protegido, a gente vai estar amparado, não só porque a gente não está se envolvendo com isso, mas a nossa ligação está com a espiritualidade do bem. A partir do momento que eu xingo, que eu ofendo, que eu passo um nervoso, eu estou me ligando com espíritos que vivem, que se alimentam dessas energias. Quando eu estou bem, eu estou equilibrado e eu percebo isso e não me deixo envolver, além de eu estar me protegendo, tem a espiritualidade do bem me protegendo ao lado, também pela minha sintonia. A energia vem, bate e a gente vai estar lá protegido. A gente vai pegar um livro, vai fazer uma leitura de uma lição, de qualquer coisa, e a gente vai ver que a gente está protegido. E às vezes tá lá aquela energia, tá lá essa sensação à nossa volta e a gente não é atingido. E isso é para o nosso bem. Por isso que Jesus é sempre o nosso melhor modelo e guia. E por falar nessa parte da proteção, da ajuda espiritual que a gente tem, até para terminar, já caminhando, terminando a lição, aqui na parte, no penúltimo parágrafo, Emmanuel fala assim: aparentemente vencido, o mestre surgiu em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão da dignidade humana. Jesus, ele teve a escolha de poder responder toda aquela injustiça, todas aquelas ofensas, tudo aquilo que ele sofreu na mesma moeda. Ele tinha essa escolha, mas ele preferiu fazer totalmente ao contrário. Aparentemente, ele foi derrotado. Aparentemente, ele sofreu a maior injustiça que o maior sofrimento que alguém poderia ter, que alguém poderia ter sofrido. Mas, na verdade, Jesus teve a maior vitória de todas, porque com esse sofrimento, com tudo aquilo que ele passou, até hoje nós estamos aqui, mais de 2000 anos depois, conversando sobre as suas atitudes, sobre como ele viveu, sobre os seus ensinamentos. Essa foi a maior vitória que ele poderia ter. Ele poderia ter se escolhido responder na mesma moeda. Talvez hoje a gente não estaria conversando sobre os seus ensinamentos. Como ele preferiu responder tudo isso com as suas virtudes que ele já tinham ali desenvolvido, nós estamos aqui conversando com ele. E ele passou por aquele sofrimento, passou por aquela justiça, e a todo momento, a todo instante, a espiritualidade do bem estava sempre ao lado dele, orando, rogando, pedindo por ele, sabendo que a vitória que ele teria ali era muito maior e que se perpetuaria por séculos. Aparentemente, naquele momento, ele foi vencido, mas não. Estamos aqui até hoje conversando sobre os seus ensinamentos. Então, ele teve a maior vitória que alguém poderia ter aqui na Terra, e que, graças a Deus, ele foi firme no seu propósito, e nós estamos aqui tentando seguir os seus ensinamentos ainda. Era isso que a gente queria conversar com vocês, espero que tenham gostado. Desejo a todos uma excelente semana, que fique para nós nessa a reflexão para a nossa semana, né? Quando esses sentimentos vierem à nossa porta, o sentimento da injustiça, o sentimento da revolta, o sentimento da traição, como a gente responde isso? Né? A gente se deixa se levar pela revolta, a gente fica se lamentando por tempo indeterminado,
ou a gente já consegue responder isso trabalhando alguma virtude na gente? Porque sofrer, a gente vai sofrer. Mas o que a gente faz com isso? Acho que fica digamos assim, de treinamento para nós durante essa semana, o que a gente pode fazer quando esses sentimentos, com essas situações baterem na nossa porta. Desejo a todos uma excelente semana, que tenham uma semana muito abençoada por todos, uma semana equilibrada, e que, se Deus assim permitir, a gente possa estar semana que vem novamente, mais uma vez juntos. Até lá, então, uma semana abençoada para todos. Que assim seja. Graças a Deus.